Foi. Bom, então vamos lá. Para começar, eu quero falar um pouquinho, né, do que é esse Connect, de onde surgiu essa ideia, enfim, né? Como eu estava explicando anteriormente, para a Elisa e também para a Regina, a gente sabe que o contato humano é muito bom, assim, tudo que é presencial é maravilhoso, mas a gente quer estar sempre também em conexão, né? A gente falou do Conexão Network, mas essa necessidade de conexão, de estar em acompanhamento, é algo do ser humano. E quando a gente depende só de uma conexão que talvez seja lá no evento, uma vez por mês, ou, enfim, num período grande, né, de distância, acaba que muitas vezes a gente esfria. Isso é natural, tá? Eu já tenho experiência, inclusive, com comunidade, onde a gente tem encontros semanais, eu percebo que quando as pessoas acabam não vindo nas aulas, falta uma aula, já esfria. E aí, qual que é a ideia aqui do Connect Digital? A ideia é que a gente consiga não só construir realmente, né, conexões e network presencial, mas que a gente também consiga criar essas conexões e criar desenvolver esses negócios dentro do meio digital e para além disso, que todos esses empresários, empreendedores possam também ter acesso à educação. A educação, a treinamento, a poder também, quando chegar, né, por exemplo, num evento presencial, já estar muito mais qualificado, já saber se comunicar, já saber falar sobre o seu negócio. Porque o que eu percebo, tá? E aí eu vou até depois deixar aqui também a palavra para o Carlos. Eu percebo que, às vezes, quando a gente faz ali as atividades fale ali um pouco de você, quando a pessoa não está assim, bem estruturada, ela acaba contando uma longa história para falar. Ela não consegue, né, digamos, falar em um minuto o que ela faz e como ela consegue resolver, né? Então, eu percebo que a gente tem realmente essa visão de que o menu de negócios, né, no caso do Carlos, já faz uma grande diferença, mas para além de ter, né, essa conexão, esse grupo, a gente também preza em continuar todo mundo muito aquecido e principalmente que essas pessoas, que esses membros, não só do menu, mas também pessoas de fora, possam estar em constante aprendizado e em constante acompanhamento, certo? Então, o Connect, ele nasce, né, nessa intenção de que semanalmente a gente vai ter encontros, vamos ter vários profissionais, não só do menu, mas também de fora. E aí, o que eu trouxe, né, em relação às necessidades, tá? A gente trouxe alguns, acho que foram 4 assuntos, isso. 4 assuntos, na qual seriam marketing, vendas, gestão empresarial, desenvolvimento humano. São 3, então. Desenvolvimento humano. São os 3 pilares para que o negócio seja estruturado, certo? E aí, todos os conteúdos vão estar aqui baseados nesses 3 conteúdos que eu acho que são os pilares ali para qualquer negócio prosperar. Então, eu, Ingrid, que já tenho uma experiência aqui com comunidade, para quem é aqui da minha comunidade está participando, eu amo estar aqui no digital, eu falo bastante, eu me sinto mais confortável, já tenho isso, e eu vou trazer isso também em colaboração para cá, para as pessoas do menu e do Connect, porque não adianta a gente só aprender, a gente cresce quando a gente compartilha, e é isso que eu acredito. E aí eu vou deixar também o Carlos aqui apresentar um pouquinho, porque é uma parceria, né, entre eu e o Carlos, um braço do nosso menu de negócios. Maravilha, sejam todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, e como a Ingrid falou muito bem, a ideia do menu, e a minha ideia sempre em criar um menu, é poder reconhecer os profissionais nas suas áreas, né? Então, a gente ter um grupo que tem uma aceleração de negócios, tem um grupo que tem um clube, é maravilhoso, mas existem outros grupos, outros clubes. Então, a ideia é de conectar todo mundo no aprendizado, trazer novos professores, trazer novas pessoas, assim como tem a Conexão Network, o evento para todos. E
há um tempo eu venho buscando uma pessoa nessa área, né? E aí a Ingrid é uma parceira já do podcast, ela já faz isso, já ajuda muitas pessoas. Eu convidei ela para a gente inaugurar isso, criando um Connect Digital. A gente também tem muitas novidades, o logo novo do menu, enfim. E as pessoas vão poder ter não só treinamentos, não só hot seat, enfim, mas elas vão poder também ter voz de falar no momento certo e vão poder fazer parte dos eventos. E faltava um braço que a gente pudesse atingir todo o Brasil. Eu mesmo tive a oportunidade de morar em outras... morei em Curitiba, né? Sempre falo que é um país, um outro país, que é uma cidade aqui perto, mas eu já andei por todo o Brasil, tenho amigo em todo o Brasil. E muita gente vê ali, Carlos, o que é esse negócio do menu? Eu quero participar. Então, a ideia é de poder trazer pessoas de outros lugares também, para vocês também fazer network. E nós temos pessoas até de expansão internacional, tá? Só para ver. Então, a ideia é aqui uma conexão, aprendizado, mas também que a gente possa fazer negócios sem fronteiras. Essa é a ideia. Então, sejam bem-vindos. Obrigada, Carlos. Bem legal. Gostaria de doutora Elisa, já pode se apresentar e já em breve, com certeza, vai estar aqui nos ensinando sobre negociação. Eu tenho que me apresentar? Apresenta, cada um vai se apresentar um pouquinho, né, Ingrid, para a gente começar, pode ser? Sim. É um pitchzinho dizendo quem tu é, o que tu faz e tal, só para o pessoal te conhecer aqui. Certinho, eu sou Elisa Beiloni, eu sou advogada por formação, sou mestre em Direito Empresarial, pós-graduada em Direito Empresarial, sou mediadora judicial e extrajudicial, trabalho com resolução de conflitos dentro e fora do Poder Judiciário. Eu tenho uma proposta bem diferenciada de resolução de conflitos e tenho um curso de negociação que estou montando também com o Carlos, uma edição para fora do direito. Carlos foi meu aluno agora na última mentoria, que é um programa bastante voltado para a área do direito, porém, quem não é do direito aproveita bastante, né? E é um produto bastante novo, que eu criei agora, porque eu quero muito entrar nos produtos, infoprodutos, né, produtos digitais, e aí eu criei esse produto na plataforma Hotmart. E já está sendo divulgada a terceira edição, que é em janeiro, será em janeiro de 2026, né? Então, é um assunto bastante importante para que as pessoas possam usar no seu dia a dia, porém, nós não temos a cultura aqui no Sul, nem no Brasil, né, mas muito menos aqui no Sul, de aprender sobre negociação, o que é algo revelador, né, Carlos? É espetacular, você não tem noção do que a gente vai trazer, do que já é o curso, né? Mas é importante. Ela me deu a oportunidade de vamos dizer assim, de traduzir para nós, né? Não sei se é a palavra certa, mas fico muito feliz de te ter aqui com essa parte de negociação e todo mundo vai aprender, porque a negociação é uma arte. A gente tem que saber negociar. Tudo é negociação, na vida, enfim. Exatamente. Seja bem-vinda. Obrigada. Yasmin, boa noite, pessoal. Yasmin, identifique aí. Boa noite. Agora, sim, devidamente, com a câmera aberta. Já posso ir? Elisa, já terminou? Sim, obrigada, Yasmin. Obrigada. Então, pessoal, também sou aqui membro, né, do Menu desde janeiro, do início do ano. Eu sou produtora de personalizados, também trabalho com design gráfico, né, já há mais de 10 anos eu trabalho e sou PJ já faz uns últimos 5 anos já oferecendo serviços, né, e agora produtos também, né, então eu estou aí junto com o Carlos e com a Ingrid também cuidando do Menu Store, que são a parte toda de personalizados, tá, aqui do menu de negócios. Então, assim, para eventos, brindes, festas de fim de ano, corporativo, isso aí, design gráfico também para marcas. Então, se você ainda não tem bem definido alguma coisa que você queira fazer, um uniforme, uma camiseta, então pode falar comigo, fico à disposição. Maravilha. Regina, diretamente de Bauru. Fala em Bauru, me dá uma fome. O gaúcho adora Bauru. Apesar de que eu não gosto do sanduíche de Bauru, porque vai rosbife e eu não gosto.
Mas, assim, boa noite a todos, né? Meu nome é Regina, eu sou de São Paulo, mas eu estou aqui em Bauru, né? Já faz uns 10, 15 anos. E eu sou formada em pedagogia, em gestão de pessoas, e depois de 32 anos trabalhando em empresa, né, corporativa, eu agora, atualmente, eu estou atuando como artesã. E, então, eu estou já faz uns 4 anos fazendo isso, que eu gosto, né, de fazer, e atualmente eu me dedico mais à questão de produtos, né, como o Kitebook, e brinquedos para criança, né, educativos e pedagógicos, e também uma coisa que eu gosto muito de fazer de bichos, bonecas, essas coisas assim, né. E aí eu estou nesse empreendimento aí, e eu estou sentindo um pouquinho de falta de vendas, por isso que me chamou a atenção de estar participando aqui, o que a Ingrid tem colocado para a gente lá no grupo, né, do Baby, né, como é que é Baby, né? E eu vim aqui a convite, conhecer a Ingrid a convite da Ana Adriele, que somos aqui também amigas virtuais, já nos conhecemos mais de 4 anos, só virtualmente, porque moramos em locais bem distantes, né? Então, obrigada aí por estar aqui participando com vocês. Maravilha. Então, Ana Adriele, seja bem-vinda, seja presente. 1 minuto na tela. Parece até o Silvio Santos, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Ana Adriele, eu trabalho com papelaria personalizada. Eu vim a convite da Ingrid, né? Já acompanho o Carlos também com o menu de negócios, né? Adoro. Sempre quando possível estou junto de vocês, acompanhando. Sou aluna da Ingrid, né? Então eu vim conhecer e aprender um pouco mais. Maravilha, vai aprender muito. Meu amigo querido Gabriel. Todos, boa noite, Carlos. Sou Gabriel e atuo na GoBlack, que é a gestão de viagens e milhas. Nós ajudamos as pessoas a viajarem melhor, com mais conforto, com mais tranquilidade, com mais segurança, pagando um valor justo, né? Através de algumas estratégias, combinando milhas, pontos do cartão de crédito e uma consultoria de cartões que te ajudam a ter uma sala VIP, um embarque prioritário, uma escolha de assento. Então, quem quiser viajar com conforto aí, estamos às ordens. Maravilha. A sua xará, Gabriela. Gabriela, seja muito bem-vinda. Está no Conexão Network. Seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Então, eu entrei aqui no grupo porque eu vi a postagem da Ingrid ali no Tudo Nossa. Fiz já, estou na comunidade há um tempo, comecei a conhecer o marketing digital, a me interessar mais por causa das postagens dela, que eu conheço ela já há algum tempo, a gente já trabalhou no passado. Trabalho atualmente com contabilidade, mas não a contabilidade tradicional, tá? Eu faço contabilidade consultiva, que é desenvolver pequenos empreendedores no ramo geral, não só receber documentos, então é auxiliar a precificar, a gerir funcionários, a organizar financeiramente, a fazer toda essa parte administrativa do negócio. E também trago para eles algumas ferramentas e algumas consultorias diversas, tá? Em diversos setores. Inclusive, várias me perguntam referente ao marketing, então, estando dentro dos grupos, eu consigo passar essas ferramentas adicionais para o pessoal. Além disso, eu sou mentora, desenvolvo novos contadores, tá? Dando suporte para eles que estão iniciando no mercado, e é o meu próximo infoproduto, tá? Meu primeiro infoproduto que eu vou lançar. Além disso, estou me preparando também para a perícia trabalhista, com parceria com alguns advogados que eu já atendo. Então, eu acho... E eu auxilio também outros escritórios de contabilidade, gerencio um e auxilio alguns outros. E acho que eu faço tudo isso. Maravilha, parabéns. Vamos para... Dorme também? O Mário, presidente, aí depois já começamos o treinamento, gente, pode ser? Se entrar alguém, a gente deixa para o final. Mário, seja bem-vindo, boa noite. Se apresente, por gentileza.
Não sei se ele vai conseguir ativar. Tá, vamos começar então, aí depois tem a palavra. Bom, Tá certo. Depois eu vou deixar também. todo mundo desligar o seu microfone, tá? Aí acho que a Ingrid vai conduzir, aí dúvidas, alguma coisa no final. Pode ser assim, Ingrid? Claro. Então, tá Vamos bom. lá. Papel e caneta na mão. Sim, ó. Vou fazer já alguns combinados aqui com vocês antes, né? E também explicar um pouquinho do que a gente vai ter hoje, tá? Eu sei que a gente vive num mundo maluco e que estamos hoje cada vez mais fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo, mas para que o que eu entregar aqui para vocês faça um efeito, eu preciso que vocês estejam em estado de presença. O que é? Ter o máximo de possibilidade, óbvio, na medida do possível, estarem aqui presentes, estarem participando ativamente. E quando eu digo ativamente, assim, tem a possibilidade, eu peço que vocês todos possam, deixem os microfones desligados, mas, assim, Ingrid, quero perguntar, pode mandar mensagem aqui no chat, ou pode levantar a mão para que a gente... Porque é muito mais interessante quando uma aula ela se torna uma conversa. Porque se você participa ativamente, liga a câmera, está aqui, pergunta, comenta no chat, enfim, ou fala aqui, você consegue captar muito mais a informação, tá? Então, assim como eu já deixo ali nas minhas comunidades, eu preciso que, para que você tenha o maior retorno possível do conteúdo que eu vou trazer para vocês, que vocês estejam aprendendo ativamente, certo? Voltando aqui, antes da aula, qual será a agenda do Connect dos próximos dias? Hoje, por ser uma aula inaugural, óbvio, e porque a gente vai ter uma sequência de aulas, eu vou mostrar para vocês exatamente assim, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para começar a digitalizar o meu negócio. Eu vi que algumas pessoas aqui falaram de infoproduto, de mentoria, enfim, de vendas, né? E aí eu sei que a gente pensa, é isso, aquilo, enfim, tem muita informação por aí. Mas hoje eu vou mostrar para vocês o que precisa fazer para iniciar, tá? Depois a gente vai ter essa continuidade. Além disso, na próxima semana, os nossos encontros vão ser sempre às quartas-feiras, às 19h30. Na semana seguinte, no dia 10 de dezembro, nós teremos a Cláudia, que é a terapeuta. Ela vai trazer para a gente um treinamento que fala sobre o equilíbrio entre alta performance e bem-estar. Porque a gente está muito no mundo onde nos exige alta performance, mas a gente tem esquecido desse autocuidado, de saber quem a gente é e também de entender quem a gente é, né? Do merecimento, de que eu posso, enfim, porque isso a consequência desse mundo hoje é que a gente acaba travando e se sentindo inferior, enfim, essas coisas, tá? Então, esse vai ser o próximo encontro, na quarta-feira que vem. Para quem é do menu, tem toda a liberdade de estar aqui, vai ter também acesso às gravações na plataforma. E para quem não faz parte, está convidado a entrar aqui para a nossa comunidade do Connect. Depois disso, a gente vai ter também uma aula no dia 10, que vai ser uma super aula, que vai ser com a Vandressa, que também faz parte do menu, que vai trazer um plano para que você já comece 2026 ali, com um plano estratégico para você iniciar o seu negócio, criar um plano e com metas que você realmente vai cumprir. Que a gente começa o ano com várias metas e aí a gente finaliza o ano só renovando o papel, porque muitas das nossas metas a gente não cumpre. Então, ela vai trazer realmente algo muito mais palpável, muito mais prático, para que você não fique repetindo esse ciclo. Certo? Então, são esses os próximos encontros, estão todos convidados. Para quem é do menu, além de tudo isso, vai ter acesso às ferramentas, às aulas gravadas dentro da plataforma, e vocês vão receber esse acesso aí por e-mail, pelo WhatsApp. Ok? Então, bora lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês
de 2 aulas que eu trouxe. Uma é assim, mais escrita, e uma outra é mais desenhadinha, para que vocês entendam qual é a estrutura. Para quem estava lá no evento, eu até desenhei assim, mais ou menos como que é a estrutura para que você consiga digitalizar o seu negócio, certo? A maioria aqui ou já começou e talvez parece que está faltando algo, ou quem não começou, quer começar, mas não sabe exatamente para onde vai, certo? Quero saber como é que vocês, assim, digam aqui no chat, já comecei, não sei, eu quero saber como que é a situação de cada um de vocês aqui em relação a isso. Já tentei, achei que não é para mim, ou já estou tentando e parece que falta algo. Preciso que vocês me comuniquem aqui enquanto eu estou aqui compartilhando a minha tela. Bora lá. Já comecei, mas parece que estou numa bolha. Já tenho domínio sem LP de vendas ainda, tá. Vocês estão vendo minha tela? Estão todos vendo minha tela aqui? Me deem um ok? Sim, tudo certo. Não, tá, estou vendo aqui as mensagens. Não acesso as pessoas para comprarem minha mentoria, já comecei iniciando em vendas. Ok. Que são aqui, meio que um checklist de processos, né? De coisas que você precisa, na verdade, aqui para a estruturação de marca e de conteúdo. Deixa eu ver o que a Gabi falou. Retornei a divulgar no Instagram e logo quero iniciar meus infoprodutos que já possuem uma fila querendo eles. Certo. Aqui tem essa estruturação, né? Então, qual que é o primeiro? Eu vou estruturar a marca, depois eu estudo a persona, depois eu estudo as referências e a concorrência, depois eu crio o editorial, fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo isso. Penso ali no funil de conteúdo, crio um calendário, roteirizo, produzo e agendo e depois eu faço análise de resultados. Isso aqui é realmente uma estratégia, não uma estratégia completa de negócio, mas a estratégia inicial para que você comece a digitalizar o seu negócio. Ok? Então, vamos seguir aqui. Como eu falei lá na palestra, a pessoa precisa passar por todas essas etapas. Só que quando a gente começa a trabalhar ali com a internet, o que a gente faz? A gente talvez abre ali o Instagram e aí tente dizer o que a gente faz e começa a tentar pensar em algum conteúdo que vá fazer com que as pessoas queiram comprar da gente. Acontece que, não sei se aqui tem alguma geração Z, mas todas as gerações anteriores, que somos nós, na maioria aqui, dos empresários, dos empreendedores, foram criados, nós fomos criados, visualizando o quê? TV, rádio, né, jornal. E o que existia nesses meios de comunicação? Era publicidade direta. Era o quê? Aquele compre batom, né? Aquelas coisas da Magalu, guarda-roupa não sei o quê. Nanana. Então, era publicidade direta. O que é publicidade direta? É isso, compre batom. Compre aqui meu produto. X valor, ele tem isso, ele tem aquilo. Nanana. E aí, a gente vem para a digitalização, né? E o que acontece? As coisas funcionam de uma forma diferente. Não é mais de uma forma de publicidade direta. Óbvio, melhora por quê? Porque agora todo mundo pode ter uma TV ou um jornal próprio. Você não precisa depender de um canal, né? Ir lá aqui para quem é do Rio Grande do Sul, ir lá na RBS e pagar um valor alto para ter 30 segundos de comercial entre a novela. Hoje você consegue criar seus conteúdos de forma gratuita e conseguir ter acesso a essa audiência, informar e falar tudo que você deseja através das redes sociais, através das mídias sociais, né? E como isso se popularizou, e hoje é algo que realmente é uma potência,
o mercado de criação de conteúdo é o mercado mais rico e o mercado que mais cresce no mundo, a gente também tem uma grande concorrência. E aí a gente se vê aqui, no meio disso tudo, tendo que reaprender, né? Não adiantou ali, igual a doutora ali que fez vários, estudou um monte, mas para eu vender a minha mentoria, eu ainda tenho que aprender e me adaptar a essa realidade digital. Então, já fiz muita coisa, já sou uma pessoa graduada, uma especialista, mas ainda preciso fazer tal coisa, né? Até tem gente que fala assim, fui atrás de fazer medicina e agora também tenho que aprender a ser influenciadora, né? Resolvi montar um negócio, empreender, mas agora eu também preciso... tem até o meme, né? Fazer dancinha ali na internet, que não é, de fato, o correto, né? Não é só isso, né? Ou não é isso, na verdade. Então, a gente se vê realmente nesse desafio. E é natural que a gente acabe errando. E principalmente porque hoje não tem uma regra, né? Uma regra exata, todo mundo fala de tudo e mais um pouco, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, você está fazendo certo, você está fazendo errado. E aí a gente se perde. Eu preciso fazer isso para conseguir, eu preciso fazer aquilo, eu não tenho seguidores, enfim. É tanta regra que, assim, tanta regra absurda que, se você for prestar atenção em tudo, você realmente fica louco, né? Fica maluco. Porque um diz que pode, outro diz que não pode. Então, o que de fato vai me dar uma consistência para que eu consiga crescer a longo prazo e que essa energia, esse tempo, enfim, que eu vou investir dentro do digital, me retorne, né? E a gente está falando aqui em retorno financeiro, porque eu acredito que aqui, de todos os que se apresentaram, não tem ninguém aqui que queira ser realmente influenciador, né? Trabalhar ali para as grandes marcas te pagarem para fazer campanhas. Eu acredito que todos aqui têm essa ideia e essa necessidade de digitalizar ou de trazer essas informações de criação, de estratégias de conteúdo e marketing no digital para fazer venda dos seus próprios produtos e serviços. Estou certa? E aí, aqui é o que eu digo que é a primeira fase, e sim, é uma fase chata, eu sei que é chata. Por quê? É uma fase em que a gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar. É um trabalhinho, assim, daquele trabalho que o professor lá na escola dava, assim, uma semana para você entregar, que você, na minha época, né, tinha que ficar procurando nos livros, tinha que procurar no livro Bata, às vezes pegar, né, no livro da biblioteca. Na nossa época não tinha ChatGPT, não tinha internet, pelo menos na minha, e que demandava um bom tempo de estudo e de preparação para poder apresentar esse trabalho. Então, essa primeira fase aqui, de estruturação da marca, é algo que demanda, sim, um bom tempo, que demanda um trabalho um pouco mais intenso, mas que é como se fosse a estrutura da sua casa. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas começam a criar conteúdo na internet ou tentar ali fazer esses movimentos e acaba se sentindo perdido, se sentindo travado, sem ideia, sem criatividade, sem resultado. Todas essas objeções que eu tenho certeza que todos, né, já passaram ou passam hoje. Por quê? Porque não estruturaram assim o seu negócio, né? Quando, por exemplo, digamos que eu vou abrir um negócio físico, uma loja de roupas, o que eu preciso fazer? Antes de eu chamar as pessoas para entrar na minha loja para comprar, né, eu já fui uma menina que, quando eu comecei, eu entregava panfleto das lojas, né? Fiz de tudo mais um pouco, então eu entregava panfleto. Então, antes de mandar a menina ir lá entregar panfleto para alguém vir para a sua loja, você precisa estruturar a loja, porque não adianta trazer para uma loja que não tem nada organizado. Então, digamos que eu tenho uma loja de roupas, eu preciso ajustar o cabiteiro, pegar ali, né, as roupas, arrumar a loja, colocar um caixa, colocar um provador,
eu preciso que essa loja ela esteja bem estruturada, né? Então, para que a gente consiga trazer essas pessoas para dentro, a gente precisa primeiro arrumar essa loja, né? Arrumar esse negócio. E para que ele fique bem arrumado, ele precisa de uma estrutura. E a estrutura está aqui na fase 1. Compreenderam até aqui esse momento? Existe alguma dúvida? Eu quero muito que vocês me digam. Vou estar perguntando e eu quero muito que vocês me respondam. Por enquanto, não. Ingrid, o que seria o tom de voz da marca? Eu já vou explicar. Tá. Vou explicar aqui, mas até aqui vocês compreenderam que essa fase aqui é essencial e que não tem como vocês pularem sem terem problemas? Conseguiram compreender, né? Sim. Tá. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui. Infelizmente, quando pensamos em empreender, não pensamos que precisamos fazer a base e depois de um tempo percebemos que para fluir, dar certo, a estrutura precisa estar bem feita. Exatamente. A Ana, quando entrou dentro do nosso, ela queria fazer conteúdo, e aí a gente percebeu que tinha outras coisas que tinha que estruturar antes. E é a mesma coisa aqui, tá? O que precisa fazer? E a gente vai agora aqui, eu vou responder aqui a pergunta da Elisa, que é os pontos: história, personalidade da marca, tom de voz da marca, missão, visão e valores, que a gente precisa mapear. O que é história? Eu sempre digo, quem já teve aula comigo, quem já me acompanha há um tempo, que eu digo, o que é a primeira coisa que você precisa fazer? Pegar papel e caneta, ou aqui, né, abrir um documento em Word ou um bloco de notas e contar a sua história. Então, como que é? Elisa, me conta a sua história. E aí você vai parar um momento. Isso não há assim, me contar aqui, né, presencial. Vai parar um momento e começar a escrever a história da Elisa. A partir de quando, Ingrid? E eu estou falando da Elisa pessoa física, tá? Antes da empresa. A Elisa pessoa física. A partir de quando que eu preciso contar a minha história? Desde a concepção, desde a 5ª série, não importa. Você precisa realmente desse momento parar, silenciar, estar igual eu pedi aqui para vocês, né, em momento de atenção aqui, e começar a escrever. O que importa? Isso importa? Tudo importa, tá? Então, façam essa tarefa, além de ser a base para a estratégia, ela também é um pouco de uma estrutura de autoconhecimento. Por quê? Nós temos a mania de não enxergar, muitas vezes, coisas que nós já conquistamos e desafios que nós já vencemos, a gente acaba esquecendo. Então, o que eu percebo, né, quando eu mando isso para algum aluno ou para algum cliente? Nossa, muita coisa eu lembrei que aconteceu comigo e muita coisa eu consegui visualizar. E o que eu consigo, a partir desse contexto aí de você me contar a sua história, tá? O que eu consigo extrair? Eu consigo extrair a personalidade da pessoa, porque tem pessoas, por exemplo, eu fui criada num contexto onde eu não tinha voz e eu não queria isso. Ou, eu não tinha uma vida boa e eu resolvi que eu ia ser a primeira pessoa que ia ter isso. Eu comecei a estudar e buscar, não sei o quê. Então, olha como a gente consegue visualizar a personalidade de uma pessoa a partir do contexto histórico, certo? A gente consegue, inclusive, trazer um pouco mais do tom da marca. O que é o tom da marca? O tom de voz. Aqui a Ingrid, por exemplo, é um tom de voz acolhedor, um pouco mais animado, mas não é aquela coisa autoritária. Então, a gente consegue compreender um pouco a respeito disso, tá? Então, esses pontos e uma outra coisa que a gente consegue extrair lá da tua história são pontos de conexão. Eu até estava comentando ontem, né? O quanto as minhas personas, o que são quem é a minha persona? É a pessoa com quem eu converso, tá?
Quanto a minha persona é muito igual a mim. As minhas alunas, chega, Ingrid, eu tenho isso, eu tô com esse problema, eu penso assim, eu falei, é igualzinho. Por quê? Porque a gente acaba encontrando situações, crenças, características que são muito parecidas com a pessoa que você quer comunicar, com o seu cliente ideal, com a pessoa com quem você quer se conectar. E esse é um dos primeiros princípios que vocês precisam entender, que no seu negócio físico e também no digital, você não vai conseguir alcançar todo mundo. Então, você precisa entender com quem você quer falar e com quem você quer fazer negócio. Porque quando você não decide isso, quando você não visualiza isso, não mapeia isso, fica muito difícil você acertar. Então, é meio que eu estou atirando para todo lado e eu não acerto ninguém. Agora, quando eu foco em uma pessoa, eu quero essa pessoa aqui comigo, eu quero esse perfil, eu quero atender essas pessoas, eu tenho isso em comum, essas crenças, esses valores, é muito mais fácil acertar. Ok? É igual aqui o menu de negócio. A gente tem diversos grupos de network, né, dentro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas a gente sabe que as pessoas que se conectam com o menu são pessoas que estão alinhadas também com valores, objetivos do menu. Vai ter pessoas que vão se conectar com o menu e vai ter pessoas que não vão. E isso é natural. Então, para nós, no nosso posicionamento, na nossa comunicação, na nossa estruturação, a gente também precisa entender isso. E a gente também consegue tirar essas informações dentro da história. Eu não deixei aqui, mas acho que está aqui na minha outra apresentação. E também no bônus que eu deixei para vocês na palestra, mas também vou deixar aqui no final dessa aula, que é exatamente o briefing que eu utilizo, que geralmente as pessoas dizem que eu quero saber de tudo e mais um pouco sobre a vida das pessoas, né? Primeira coisa me conte a sua história. Deixa eu ver se aqui nesse material vai ter. Mas tá aqui, ó, escreva a sua história, fique à vontade. A tarefa 2 que eu sempre coloco, liste tudo que você sabe e pode ensinar. E por que eu coloco essa segunda tarefa para as pessoas? Eu sei que tá pequenininho, tá? Porque eu tô só recapitulando aqui. Primeira coisa, conte sua história, deixe isso documentado. A prioridade, enfim, a regra, vou dizer assim para vocês, é que qualquer atividade que você for fazer a partir de agora, você precisa documentar. Então, eu tenho uma ideia de não sei o quê. Tá, escreva. Eu quero chegar. Tem que estar mapeado. Eu quero ir para a Disney. Isso é uma meta, ótimo. Tá, mas como é que eu consigo fazer para que eu chegue mais perto de ir para a Disney? Eu preciso entender o que eu preciso, quanto que qual é o documento que eu preciso tirar. Então, a partir do momento que eu começo a mapear isso, entender um pouco mais, fica mais fácil de acertar. E no marketing, aqui, nas nossas estratégias, a gente precisa, sim, papel e caneta e guardar todas essas informações, mapear. Ok? Então, primeira tarefa, sua história. Segunda liste tudo que você sabe, ensinar ou fazer. Por que eu digo isso? E até recebi hoje um feedback sobre esse questionamento. Por que eu digo isso? E aí eu vou trazer um exemplo meu, tá? Quando eu comecei no digital, eu sabia que eu podia ensinar bastante coisa. E eu, como advogada, pensei, eu vou focar em marketing jurídico. Por quê? Porque eu sou advogada. E eu quero trabalhar com marketing, vou trabalhar com marketing jurídico. Né? Só que, quando eu tenho uma mentoria, eu conto sempre essa história, eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de estruturar o seu perfil, de organizar ali, de fazer essa primeira fase aqui, de estruturar o perfil, de organizar a sua loja ali, né, digital, e eu tinha facilidade. Eu falei, não, me paga, me passa o Pix aqui que eu começo a fazer. E aí, a partir disso, eu entendi que eu tinha ali, né, nas minhas mãos, uma outra possibilidade de renda e algo que realmente me dá prazer.
E foi assim que eu comecei a fazer o que eu faço hoje. E aí, por isso que é importante que você consiga mapear. Porque, às vezes, a gente está tentando empurrar, tentando fazer algo que não necessariamente é o que a gente gosta, o que a gente tem facilidade. Às vezes é mais fácil para você, ou mais prazeroso para você fazer tal coisa. Ou talvez seja ensinar X coisa que vai te dar um retorno financeiro maior. Não existe regra, a gente precisa se conhecer e a gente precisa entender. E, principalmente, a gente precisa testar. Por isso que eu trago muito isso de você mapear exatamente, né, tudo ali que você sabe ensinar. E ter também essa visão muito clara de que, olha, tem muita gente aqui pedindo isso. É algo que você pode ali aplicar, tá? E começar a criar. E aí, a partir disso daí, a gente consegue saber um pouquinho da personalidade da marca. E aí, para a personalidade da marca, depois eu vou dar uma aula mais abrangente, que fala ali também sobre os arquétipos. Alguém aqui já ouviu falar sobre arquétipos? Que é realmente você entender, né? O que são arquétipos, né? Alguém está falando? Pode falar. Ah, sim, não, só já ouvi falar. Principalmente quando até o tom de voz, né? Ou o conceito, né, da marca. Uhum. São comportamentos, né? Mas, assim, de forma resumida, né? Tem a parte comportamental também. Enfim, é entender como que você é, como que você comunica. E isso é extremamente importante, porque, assim, tem talvez uma pessoa que ela seja mais expansiva, por exemplo, igual a minha aqui, né? Eu sou mais expansiva, mais colorida, e aí eu quero ser isso, mas eu não sou isso, não é a minha essência. Então não adianta eu tentar ser igual a Ingrid. Ou, por exemplo, tem outras pessoas que são mais cultas, mais finas, né? Falam pausadamente, falam, assim, uma coisa linda, respiram ao falar, né? Sempre mantém aquele mesmo tom de voz. Eu acho lindo, mas eu não consigo ser assim. Então, não adianta eu montar uma personalidade que não é minha. Conseguiram compreender? Quando eu comecei no digital, eu dizia assim, tira esse rosa da tua paleta, tira esse negócio, para de falar desse jeito, que isso não vai te dar autoridade. Fala mais assim, fala mais assado. Só que se eu fizesse isso, eu não ia conseguir ter consistência. E tem muita gente que monta um personagem na internet e não consegue manter. Porque é todo dia, né? Você vive isso, é igual no seu negócio, no empreendedorismo, precisa carregar a sua essência, não adianta. Então, a personalidade da marca também tem muito a ver com a personalidade individual, porque os nossos negócios é muito um reflexo de quem a gente é, né? É o nosso sonho, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente sabe entregar. Então, precisa, sim, ter a sua essência e a sua personalidade. Então, se a Ingrid já é engraçada, né? Eu falo assim, eu não sou motivacional. Dificilmente eu vou conseguir fazer alguém chorar aqui e ficar, ai, meu Deus, agora minha vida vai mudar, que linda essa mensagem. Não é. Mas eu consigo, por exemplo, quebrar o gelo ali, fazer alguém rir e tentar sempre me comunicar de forma mais simples possível. Então, essa é a minha personalidade, isso, né? De tentar trazer também um pouco mais de praticidade. Então, precisa realmente que você mapeie. Qual é a sua personalidade? Vocês estão vendo que esse primeiro trabalho é um pouco até mais de autoconhecimento do que necessariamente de marketing, mas vocês vão ver que quanto mais a gente vai aprendendo, mais o autoconhecimento está na base do marketing, tá? Depois disso, né, então aqui, ó, e aí a missão, visão e valores, você vai ver também que está muito implícito na sua história, muito, certo? E aí, como que eu consigo, Ingrid, mapear tudo isso? E hoje em dia, quando eu comecei a ensinar sobre isso, não tinha IA, né? Não tinha inteligência artificial. Mas agora a gente ainda tem auxílio da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial não vai fazer tudo. Porque às vezes, eu uso lá, mas nunca sai um negócio do jeito que eu quero. Óbvio, precisa fazer a tarefa de casa. E qual que é a tarefa de casa?
contar quem tu é, falar um pouco mais sobre ti. E aí você vai lá eu sou fã do Manus, tá? Quem não conhece Manus, eu vou deixar até o link aqui para vocês conhecerem, que é 1000 vezes melhor do que o ChatGPT. Para mim, ele é sempre o meu funcionário do mês. Você pode pegar todo esse relatório, tudo isso que você escreveu, tudo isso que você tem em relação a quem você é, do seu negócio, sabe? Aquele textão que a gente acaba falando quando vai se apresentar, que a gente só tem 1 minuto lá no menu de negócio para se apresentar e a gente quer que tenha meia hora, aquilo tudo você vai escrever e você vai se apresentar ali para IA. Olha, primeiro eu quero que você entenda quem eu sou e quem é a marca. Aí você pode pegar aquele textão e colar lá. E aí você pode também dizer o que você faz, né? Quem que você quer atender. Eu vou deixar para vocês o meu briefing, né? Todas as perguntas que você pode responder, tá bom? E aí você vai responder tudo isso e você vai jogar lá no Manus ou no chat, vai dizer, primeiro eu quero que você entenda quem eu sou, quem é a marca aqui. E aí ele vai lá entender. Entendeu? Compreendeu tudo isso que eu te contei? Compreendi. Tá, fala, Yasmin. Ela já até viu que eu abri o microfone. Sim, eu ia te perguntar, Ingrid, o Manus, né, eu não conhecia, eu uso mais o GPT. Ele também tem algum limite de uso por dia? Ele tem uma pontuação. Ele tem os pontos, e aí ele vai atualizando. Então, dependendo de quantos pontos você tem, você consegue ir utilizando, tá? Eu vou pegar aqui. É o que eu vi que tem versão gratuita, então dá pra gente usar, né? Eu usei muito tempo na versão gratuita, tá? Muito mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês já, para que vocês já tenham esse acesso. Espera aí. Vou copiar aqui e já vou mandar para vocês. Vou mandar aqui na nossa aula. Cadê o nosso chat aqui? Ó, tá aqui no nosso chat, tá? Então, ele é ótimo. Então, qual que é a primeira tarefa para você utilizar a IA a seu favor? Primeiro, faça lá a tarefa de casa, responda as perguntas que eu vou mandar para vocês em relação ao briefing. Depois, diz, primeiro quero que tu me conheça, sabe quem eu sou. Joga lá todas as informações. E aí, só depois a gente vai pedir. Com base em tudo aqui que eu te disse, aí você pode até pedir. Eu preciso que você faça um resumo da minha história, que você mapeie qual é a personalidade da marca, que você diga qual é o tom de voz da marca, que você mapeie qual é a missão, visão e valores da marca. Óbvio que é dentro de um resumo. Então, a inteligência artificial vai te ajudar a conseguir tirar isso, né? Tirar esses pontos. Conseguiram compreender? Hoje é ainda mais fácil, porque antes eu tinha que mostrar ali, olha, aqui e fazer ao vivo. Agora a gente já tem essa possibilidade de ajuda com IA. Certo? Então, assim, o que eu expliquei aqui parece chato, é um pouquinho, né? Porque a gente precisa pesquisar, precisa estudar. E é natural que tudo que a gente demande energia, tempo, a gente acaba, muitas vezes, procrastinando. Mas é muito necessário. E vai ser extremamente necessário para vocês, não só no digital, mas principalmente para o negócio de vocês, independente. Então, meu posicionamento hoje, o que eu falo hoje dentro dos meus eventos presenciais ou até no Uber, é o mesmo que eu utilizo na rede social. Então, eu não fico perdida, né? É um pouco é a base, é o mapa do que eu vou sempre comunicar. Compreenderam? Eu consegui te responder, Elisa, mais ou menos a tua dúvida? Óbvio que depois a gente vai ter uma aula só disso, mas, né, para que a gente consiga entender ali os primeiros passos. Certo? Então, qual que é a primeira tarefa aqui para quem não fez nada disso? É realmente parar ali um momento, talvez no final de semana, e escrever a sua história. Escrever quem é você, sua história, e aí depois contar um pouco mais do seu negócio. Pode escrever, pode assim. Tem gente que escreve realmente ali um TCC, não tem problema, tá? Mas escreva tudo, porque tudo importa. Depois disso, jogue ali e se apresente para a IA para a gente poder extrair essas informações. Ok? Podemos seguir?
Deixa eu ver aqui quem está perguntando. Sim, perfeito. Ótimo. Fase 2. Aí, depois de tudo que a gente conversou a respeito da gente, e no marketing tem um termo que a gente faz, que a gente mapeia a brand persona, que tudo tem inglês, né, no marketing. Primeira fase, a gente fez o mapeamento, estruturação do branding, a gente fez o mapeamento da brand persona. Agora, a gente vai para a segunda fase, que não adianta eu saber quem eu sou, o que eu faço, total, se eu não conheço a pessoa do outro lado. Senão a gente fica um chato que só fala de si. E ninguém gosta, e ninguém compra, e ninguém se relaciona com alguém que só fala de si, né? E aí a gente precisa entender quem é o outro, quem é a pessoa com quem a gente vai se relacionar. E quando eu falo se relacionar, é para quem a gente vai vender, para quem a gente vai criar conexões. E isso, naturalmente, se reflete não só no digital, mas também no presencial. Vocês percebem que tudo anda junto, né? E aí, o que eu preciso fazer a respeito para que eu consiga mapear? Quando se fala da persona, alguém aqui nunca ouviu falar de persona? Para eu entender aqui a partir de onde a gente está. Alguém nunca ouviu? Alguém não sabe o que é a persona? Todos sabem? Posso seguir? Então tá. Quando a gente fala, quando se ouve, né, persona, o que é muito disseminado na internet aí, né, nos conteúdos? É que você precisa saber, para quem eu vendo? Eu falo ali eu vendo para mulheres de 30 a 60 anos, que moram em Porto Alegre, enfim, fica algo muito, muito raso, sabe? E aí você precisa entender muito mais, você precisa buscar mais. Porque se você, eu vendo para mulheres, é igual tipo, eu vendo roupa. Roupa para quem? Para mulheres. Mas que mulher é essa? Qual é o estilo da roupa? O estilo da roupa é para mulheres que gostam de praticidade? É para mulheres que querem uma roupa para trabalhar? São mulheres que gostam de coisas mais confortáveis? Né? Então, onde estão essas mulheres? Né? Qual é o comportamento? Qual é o dia a dia? O que elas consomem? Onde elas vão comprar? Onde elas estão? Então, é realmente a gente fazer esse estudo dessa persona, ok? E aí aqui tem, novamente, os pontos que a gente vai precisar mapear. Quais são esses pontos? O primeiro, óbvio, os dados demográficos, que eu já falei, né, que é o básico, idade, localização, enfim, aqueles dados básicos que muita gente acaba parando aqui. E aí vamos tentar aqui aprofundar. Qual é o objetivo? Olha, presta atenção, qual é o objetivo pessoal e profissional dessa pessoa? Se aqui a Elisa, né, falando sobre negociação, qual seria o objetivo meu, Ingrid, digamos que eu seja sua persona, qual seria o meu objetivo pessoal e qual seria o meu objetivo profissional quando eu busco uma formação de negociação? Consegue pensar ou me descrever isso? Quais os objetivos pessoais e o profissional da Ingrid ao buscar essa sua formação? Eu tenho que responder, Ingrid? Pode tentar, só para que a gente consiga tentar já deixar mais prático e mais visível. Bom, eu penso que o objetivo pessoal, ele, ao aprender negociação, que é um negócio difícil, até porque a etimologia da palavra leva ao conceito de negócio difícil, na medida em que tu aprende negociação, tu aprende sobre autoconhecimento, sobre autorresponsabilidade, sobre escutativa,
sobre rapport, que é o estabelecimento de conexão com o outro, né? E muitas outras ferramentas que são colocadas, né, enquanto a gente faz o curso da negociação em si. E também profissionalmente, tu pode agregar esses conceitos e outros que têm a ver com técnicas negociais mais específicas, né, bem mais pragmáticas, que a gente chama as hard skills. As que eu te disse antes são as soft skills, e tem as hard skills, que são as técnicas mesmo, então a gente pode estruturar quando vai apresentar, né, a nossa proposta, ou avaliar a proposta de algum cliente, né, a gente usa todas essas ferramentas, também no profissional. Penso que é por aí. Tá. Peraí que eu desliguei aqui minha outra tela sem querer. Tirei aqui o fio. Vamos lá, conectar aqui. É e não é. Deixa eu só fechar aqui e já volto para eu conectar. Bora lá. Qual que é o meu objetivo, pessoal? Eu entendi que tem o soft skill e o hard. Então, no teu caso, o que tu me respondeu o que eu busco e o que e o porquê. Não, e o que e o como, tá? O que eu te diria que eu, como, digamos que eu como tua persona, em busca dessa tua formação? No meu pessoal, o que isso me beneficia? Qual é o meu objetivo? O que a negociação, né, me falou ali, vai me beneficiar? Talvez as minhas relações aqui com a minha família, com meu marido, com a minha filha, nas minhas relações interpessoais, amizade, família, até de conseguir negociar, impor limites, que muitas vezes a gente não tem, e saber, né, me comunicar. Muitas vezes também aprender a ouvir, né, assim, eu fiz estágio na tua área lá, quando eu estudava no direito, e essa coisa de saber ouvir, né, que a gente está muito nessa coisa de eu preciso falar e cada vez mais alto. Então, no pessoal, tá? Eu estou falando aqui, Ingrid, tá? Qual seria o objetivo pessoal da Ingrid? E óbvio que o meu objetivo pessoal pode não ter, por exemplo, o objetivo pessoal da Regina. Por isso que é importante a gente mapear. O meu objetivo pessoal talvez seja para que eu consiga, sei lá, me entender com meu marido. Dizer que, ó, eu quero isso e você quer isso, e talvez a gente consiga chegar nesse objetivo assim comum, né? Negociando de forma adequada. No profissional, talvez seja o que é um objetivo. Eu consiga ter uma relação boa e de fidelização com o meu cliente. Tem muita gente, por exemplo, que não tem um posicionamento, uma comunicação assertiva e que acaba se tornando um escravo do próprio cliente, né? Assim, na minha área sempre tem muita gente que assim, o cliente me manda mensagem à meia-noite, que é um negócio para amanhã, às 7 da manhã, e eu não sei o que fazer para esse cliente entender que eu não sou funcionário dele. Então, eu consegui me comunicar de forma assertiva com esse meu cliente e que ele entenda que, não, eu estou fazendo isso e eu preciso que você faça isso, né? Não ficar ali carregando. Isso eu estou falando aqui na minha área, né? Uma outra coisa, né, na negociação, também muito focado nas vendas. Eu conseguir chegar e conseguir converter mais e pelo preço, para que eu não fique toda vez apelando para um desconto, para que as pessoas entendam o valor do meu negócio antes do preço, para que eu não seja, né, alguém que vai brigar por preço, para que as pessoas entendam, enfim, e me valorizem. Então, esse objetivo profissional seria talvez aqui da minha persona. E aí, quando a gente mapeia, eu consegui compreender tudo que você me falou, talvez por ter essa vivência no direito.
Mas não necessariamente pode ser que a pessoa do outro lado, a que você quer vender, ela entenda. Então, a gente precisa muito, quando você vai, isso você deve saber muito bem, inclusive, de quando você vai comunicar as informações no digital, ou enfim, qualquer aqui que a gente está colocando aqui, mapeando da persona, a gente precisa entender que a gente precisa falar a língua dele. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sabe do nosso, fica mais difícil. Porque, às vezes, o óbvio, para mim, não é para a maioria das pessoas. E é muito louco, porque isso é real, né? Então, o que é interessante é você mapear isso. E como que você mapeia? Igual eu expliquei lá na palestra. É através de conversas, perguntas que vêm no teu WhatsApp, perguntas que vêm ali no meio da aula, no meio do network. Porque a forma como aquela pessoa te perguntou, ou, né, uma objeção, enfim, é essa forma com que você vai conseguir comunicar. Então, é juntar realmente essas informações, é você estar em todo momento fazendo pesquisa de campo. Compreende? Porque às vezes a gente acha que é isso, mas a minha persona está, né, achando que é aquilo. Ok? Então, a gente precisa realmente, que eu coloquei aqui esse ponto para mostrar para vocês, né, talvez trazer um pouco mais de forma palpável o que eu estou tentando mapear aqui em relação à persona. Agora, eu vou compartilhar novamente a tela. Então, aqui, né, em relação à persona, aí a gente tem o objetivo pessoal e profissional, quais são os maiores desafios, as maiores dores que a pessoa tem em alcançar aquele objetivo. Pode ser, Elisa, eu tento ter essa comunicação mais assertiva, mas eu não sei escutar, eu quero gritar, eu tenho que falar logo, e eu não sei como controla isso, sabe? Eu tento, e aí quando eu vejo, eu já estou gritando, e eu perco. Então, essa é a minha dor, né? Então, é uma das dores, então a gente precisa mapear isso também. Quais as crenças mais comuns da persona? Eu acho que não tem jeito, não. Esse é o meu jeitinho. É assim que eu sou, é a minha personalidade, né? Tem gente que fala que eu tenho personalidade forte. Na verdade, não é, né? É uma crença, na maioria das vezes. E aí, aqui, quais as consequências de não adesão? O que eu continuo perdendo, ou que eu continuo não tendo, ou em que lugar eu continuo estando, se eu não contato ou se eu não entro ali na tua mentoria de negociação? Quais são essas, assim, né? Quais os malefícios de eu continuar neste mesmo local? Mapear isso também, né? Qual é o vocabulário próprio da persona? E é exatamente o que eu estava falando. Às vezes chama por um X nome, igual quando eu estou falando para vocês aqui. Aqui tem dizendo, qual é o passo 2? Estudo da persona. Agora, se eu digo passo 2, criar a estrutura e mapeamento da buyer persona. Para mim, eu já sei o que é. Mas se eu dissesse só isso para vocês iam dizer, mas o que é isso, né? Então, realmente tentar entender qual é o vocabulário da pessoa, né, da tua persona, para que você consiga ter essa facilidade na comunicação. Ok? Quais as dúvidas mais comuns? O que poderia fazer essa compra se tornar desnecessária? Então, assim, tenho esse produto, essa mentoria de negociação. Eu estou trazendo, Elisa, não sei se incomoda, mas estou trazendo teu exemplo para a gente deixar mais palpável, né? Não, eu até estou aproveitando bastante. Pode continuar, Ingrid. Tá. Então, eu tenho esse... Oi, Carlos, falou? Não, eu falei que aí já está divulgando, já está fazendo marketing da consultoria, já. Sim. Então, assim, eu tenho essa possibilidade. O que faz com que isso aqui já não sirva mais para mim? Isso aqui é mapear as objeções, tá? Isso aqui é importante até para a parte das vendas. Então, quando você diz assim, não, ela já conquistou, ela já entendeu como fazer esse comunicado, ela já está convertendo, ela acha que não. Então,
Mapear as objeções. É mapear coisas que ela, na concepção dela, às vezes não é necessariamente o que é de verdade, mas o que ela acredita que, não preciso. Não precisa, não tenho tempo, acho que isso não serve para mim. Então, mapear isso também, tá bom? E como que eu posso ajudar a resolver? Então, ele está me dizendo que tu vai me fazer esse treinamento de negociação. Tá, mas como é que vai funcionar isso? Como é que tu vai fazer com que eu, que sou explosiva, que não consigo ouvir, que não consigo discutir, já estou chorando, já estou enlouquecida, como é que tu vai fazer com que eu consiga chegar a ser essa pessoa que vai negociar e ter esse consenso, e saber ouvir, saber o momento de falar? Sabe? É o como, é o passo a passo. Não precisa ser necessariamente algo muito, né, esmiuçado, mas como é que isso vai funcionar? A gente vai ter treinamentos assim, você vai entender isso, você vai passar por isso aqui, e aí você vai treinando. Igual quando eu comecei aqui na aula, eu falei, tem muita coisa, mas a gente vai falar o que agora? As primeiras coisas que você vai fazer. Os primeiros passos. Não é tudo hoje? Não, mas aqui vocês vão ter as primeiras tarefas que todo mundo precisa fazer. Então, é exatamente isso. Como é que isso vai funcionar? Porque às vezes a gente é igual, tipo, que legal esse menu, mas como é que isso funciona? Como é que esse negócio funciona? Como é que vai ser quando eu entrar? O que eu vou ganhar? Como é que vai funcionar? Tá bom? E aí, né, a gente vai estudar também quais redes sociais que essa pessoa costuma usar. Porque se eu vou criar conteúdo, imagina, eu tô lá criando um monte de conteúdo no LinkedIn, mas essa pessoa ela nem vai no LinkedIn. Talvez ela nem tenha um LinkedIn. Ou às vezes eu tô lá enlouquecida criando conteúdo no TikTok e essa pessoa nem tem TikTok, nem gosta do TikTok. Por que eu vou estar ali? Entendeu? Então, é entender onde é que essas pessoas estão. Igual eu sempre agora tenho dado esse exemplo do... agosto eu comecei a fazer um check-up nos médicos, e aí quando eu vi estava fechando com o médico, eu falei, agora eu vou lá, né? Onde é que estava essa minha persona? Onde é que estão esses médicos? Vou fazer uma consulta que eu vou até onde eles estão. É igual, tipo, eu atendo, acho que a Gabi ali, que é contadora, né? Ela tem um público também de salão de beleza. Onde ela vai estar? Onde é que essas mulheres que têm salão de beleza vão estar? O que elas se interessam? Eu preciso estar ali, né? Então, eu preciso estar nesses eventos. Igual, eu quero fazer negociação com outros empreendedores. Eu vou para onde? Eu vou para grupos de network. Eu vou lá no menu de negócios, eu vou lá nos eventos, né? Eu vou participar para que eu consiga conquistar novos clientes. E na internet é a mesma coisa. Onde essas pessoas estão? Para que a gente, né, aplique e direcione a nossa comunicação onde elas estão. E aí que eu trouxe também quais sites mais acessados, né? O que eu pesquiso ali. E aí você também pode utilizar a inteligência artificial. O Manus é maravilhoso, que ele faz pesquisas assim, on time, né? Na hora, na internet. Então, como eu já falei antes, eu amo. Sou quase uma... Como é que a gente fala? Aquela pessoa que vai lá evangelizar, né? De porta em porta. Eu sou tipo isso com humanos. Então, ele faz essas pesquisas assim, onde é que elas estão, o que elas estão consumindo. E aí, uma ferramenta que eu sempre falo, acho que quem já teve acesso a mim vai saber que eu falo muito do AlsoEsket. O que é esse AlsoEsket? E aí, assim, para quem já está acostumado comigo, eu paro aqui a aula e vou lá e pego e trago para vocês. É um site, e eu vou mostrar para vocês, que você pode, por exemplo, pesquisar o que as pessoas estão buscando em relação a X conteúdo, tá? Vou abrir aqui para vocês. Existem outros, inclusive tem o Google... Peraí que tem aqui o nome. Tem esse aqui, que é o AlsoEsket, que é o que eu mais falo. Tem o Google Trends. E tem também esse aqui, que é um nome difícil aqui, tá? Pesquisa na internet, eu deixo aqui salvo, mas é só pesquisar. E aí, o que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês o AlsoEsket. Todos eles vão funcionar bem parecido, tá, gente?
Aqui, a gente vai escolher aqui, né, o local. Então, vou procurar aqui o Brasil. Vou achar aqui o Brasil. Ó, Brasil. São Paulo, pode ser. Aí a linguagem, né, português. Cadê? Português. Ok. Aí você vai colocar aqui uma palavra-chave, tá? Em relação ao que você faz. Vamos pensar aqui, qual seria, por exemplo, aqui trazendo o exemplo da Elisa, qual seria um termo, uma palavra que as pessoas pesquisariam na internet que chegaria até você? Qual você acha que seria? Aqui, ó, até tem meus exemplos que eu sempre trago, né? O Ingrid, conteúdo para Instagram, aí da contabilidade digital. Então, trago sempre aqui alguns exemplos. Qual seria? Negociação? Eu sempre coloco negociação, mediação, mentoria. Que Vamos mais? ver o que Resolução de conflitos. Vamos ver o que as pessoas... Advogado. É que advogado acho que vai ficar muito abrangente, né? Eu vou pesquisar resolução de conflitos. Vamos ver o que as pessoas estão pesquisando a respeito? Eu vou colocar aqui, ó, resolução de conflitos. Vamos ver o que vai aparecer. Por quê? Porque ele vai lá na internet e ele mostra o que as pessoas estão pesquisando. Então, quais são as dúvidas delas? Né? Então, ele traz aqui um resuminho aqui do que as pessoas estão pesquisando com essas palavras-chave. Esse site, ele é pago, mas todo dia ele tem consultas gratuitas. Então, você nem precisa assinar, consegue utilizar ele já no gratuito, tá? Então, aqui, ó, o que ele trouxe? Coloquei a palavra-chave resolução de conflitos, e aí, ó, o que é resolução de conflitos? Quais são os 4 tipos de conflito? O que diz o artigo 334 do CPC? Como se soluciona o conflito? São métodos para resolver conflitos? Quais são as etapas para a resolução de conflitos? Como o líder resolve conflitos? 5 conflitos atuais. Quais são os níveis de conflito? Quais são as 4 formas de resolução de conflito? Qual a melhor maneira de resolver conflitos? Quais são as fases de um conflito? Então, ele pegou aqui do que as pessoas estão pesquisando. São perguntas que a maioria das pessoas pesquisam a respeito dessa palavra-chave. E aí vocês podem trazer isso em outras palavras, né? Igual falou aqui, negociação, mediação, enfim. E aí você vai pesquisar e pegar ali as principais, né? Não, isso aqui faz sentido, vou colocar. Tá? Então, pode fazer mais de uma pesquisa. Uma pesquisa, né? Diariamente você tem 3 opções gratuitas, e aí dá para fazer 3 hoje, amanhã faz mais outras, e vai guardando essas informações. Tá bom? Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês, porque ele pega realmente o que as pessoas estão pesquisando ali na internet a respeito com aquela palavra-chave. No Google Trends, é bem parecido, porque ele vai mostrando ali o que as pessoas estão mais pesquisando, o que está em alta, e aí você pode colocar a palavra-chave, explorar, e ele vai, assim, tu vai conseguindo ir, tu consegue até colocar alertas, tá? Até colocar no celular ali, para ele te alertar sobre coisas que as pessoas pesquisam a respeito de X assunto, ok? E um outro, que é também parecido, ó, ele tá desconectado, conectar aqui com o Google, que é esse aqui que eu não sei falar o nome, que você também faz essa pesquisa, tá? Coloca ali em palavras-chave e ele vai colocar ali o que as pessoas estão pesquisando ou tem dúvidas, enfim, a respeito daquelas palavras-chave. Então, são formas de você ter esse mapeamento, tá? Que as pessoas querem saber a respeito do teu trabalho e como elas estão pesquisando a respeito do teu serviço, do teu produto, do teu trabalho, ok? Ó, pesquisa completa em um único clique. Então, esse aqui também, ele também é pago, mas você também consegue fazer algumas consultas gratuitas. É a mesma coisa. Eu nunca paguei, não precisei, porque eu não faço isso um montão de vezes por dia. A gente faz algumas ali para a gente já ter um direcionamento. Até aqui,
Eu sei que no início é chato mesmo, porque é realmente é muita teoria e muita pesquisa, né? Mas até aqui, conseguiram compreender? Têm alguma dúvida, possuem alguma dúvida a respeito dessas fases? Do que você precisa fazer para estruturar a sua marca? Alguém tem alguma dúvida? Eu quero, assim, eu estou vendo só a Ana, Biela e a Elisa, por isso, inclusive, que eu estou utilizando. Quero que vocês, né, como eu falei no início, que vocês participem ativamente. Para ti está muito claro. Aí, Ana, até para ti já percebe que já sabe bastante, né? Falo das minhas alunas, vocês já estão muito à frente. Bem claro, tá bom. Yasmin, levantar a mão, pode falar, pode abrir aí o microfone. Ingrid, rapidinho, voltando ali na questão da persona, até ver se tu consegue tirar uma dúvida que eu tenho. Como eu já trabalhei um pouquinho na área de marketing também, eu sempre fico nessa dúvida entre persona e ICP, os pessoal que já ouviu falar, que é aquela... Tem a persona, que é o perfil, como tu falou, comportamental, né? É um perfil que a gente mais psicográfico, né? Traço da pessoa. E tem o ICP, que é o cliente ideal. E aí eu meio que confundo esses dois, assim. Por que o comercial chama de ICP e o marketing chama de persona? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Eu também já tive essa dúvida. Geralmente a gente faz esses dois mapeamentos também, tá? O que é persona? É aquela pessoa que eu quero atingir, que é comunicar, tá? O cliente ideal é o pós. Então, o que eu quero de cliente ali? Então, é aquele cliente que está ativo, que faz isso, que responde. Então, a gente faz esses dois mapeamentos. A persona é a audiência. É com quem eu quero comunicar. O cliente já é nessa parte da estrutura, do processo. E aí eu mapeio, tá, desses meus clientes que eu já fechei, como que é o comportamento? O que eles vieram? Então, são diferentes. Se eu pudesse escolher o ICP, se eu pudesse escolher, o cliente seria esse. Exatamente. Eu tenho uma persona, mas não necessariamente é o cliente ideal. É controverso. A gente vai depois, eu posso até fazer uma aula com essa diferença. De cliente, né? Porque assim, eu tenho uma audiência que eu vou me comunicar, que ela vai se conectar comigo, mas não necessariamente essa audiência vai ser o meu cliente ideal. Ela pode fazer parte de um movimento, pode fazer parte da minha comunidade, mas não vai ser. Vou aproveitar aqui para trocar uma ideia contigo sobre essa questão também. E se eu tiver mais de uma persona, por exemplo, pode ser a pessoa, um assistente que trabalha na empresa, ou pode ser um empreendedor. Então, normalmente eu crio duas comunicações diferentes para cada uma, né? Olha, eu até acredito nisso, mas assim, quando a gente vai aprofundar, você vai perceber que, independente se é um empreendedor, ou se é, enfim, eles têm características muito parecidas. Aí a gente fala de valores e tudo mais, sim, né? De coisas que eu acredito. Então, independente se é o empreendedor, às vezes, ou, por exemplo, a pessoa com quem eu vou vender meu serviço é alguém que já tem um certo resultado, já consegue me pagar, né? Tem afetar, mas eu também tenho as pessoas que eu ensino. E essas duas personas, muito embora elas estejam em momentos diferentes, elas estejam, né, em situações diferentes, elas têm muito em comum. Sim. Comigo e entre elas. Elas se encontram nesse ponto de aprender, né? De estar sempre assim, tipo, essa característica em comum, entendeu? Uhum. Então, é bom que a gente tenha esse cuidado também, porque, assim, é muito de conectar. É igual eu falo assim, né, faz tempo que eu tô casada, né? Mas quando a gente está lá querendo um parceiro, a gente vai começar a tentar descobrir coisas que são em comum ali para a gente ir dando match, né? E a mesma coisa com a tua persona, né? Eu começo a descobrir coisas que eu acredito também, que ele acredita que vai dando match. E aí isso você vai conseguir compreender e visualizar diferente do público que você vai atender. E aí tem essa coisa do cliente ideal. O cliente ideal para os meus serviços não é um cliente ideal para a comunidade. E o cliente ideal para a comunidade não é o cliente ideal para os serviços. Eu tenho essa diferença. Muito embora todos eles tenham as características da mesma persona. Sim, entendi. Obrigada. De nada. Vamos lá. Então, fase 1, fase 2, persona, e eu vou finalizar esse encontro aqui com essa fase 3, porque já tem muita tarefa para fazer só nesse pequeno detalhe aqui.
E eu quero muito que vocês consigam executar. Então, o Connect realmente é para que a gente tenha esse ir caminhando junto, igual a gente já consegue fazer isso ali no Tudo Nosso, que aqui no Connect a gente também vai caminhando junto. Então, mostra um pouquinho, executa, aí no próximo encontro, tiro dúvidas, continuo, e assim a gente nunca para, tá? A ideia é que a gente esteja em movimento. Finalizando, estudo de referência e concorrência. A gente vai olhar para o lado, né, para entender o que as pessoas estão fazendo, como que eles estão se comportando e tal, mas a gente só faz isso depois que a gente entende quem a gente é. Se tu não se mapeia, não entende quem tu é, qual é a tua personalidade, e tu vai direto para o que o outro está fazendo, a probabilidade de você se espelhar e copiar do outro é extremamente grande, e também é extremamente grande a possibilidade de você se frustrar. Porque se eu vou direto para tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo fazendo isso. O fulano ali tá ganhando dinheiro, mas ele tá fazendo assim, assim, assim. Ele se porta desse jeito, assim, assim, assim. Eu vou fazer igual, porque para ele tá funcionando, e aí que é o grande erro. E aí a gente se frustra. Por quê? Por que funciona para ele, para mim não tá funcionando? Porque ele tá usando do jeito dele, com a personalidade dele, né, com as informações dele. E aí você precisa entender o que ele está fazendo e trazer para a tua realidade. Então, antes de tudo, olhar para mim, para a minha marca, para quem eu sou, porque eu gosto, porque eu não gosto, porque eu quero atender. Depois, olhar para quem eu vou conversar, né, entender tudo isso a respeito dessa outra pessoa, e aí sim eu olho para o lado. O que a gente faz primeiro? A gente olha para o lado. O vizinho, o que ele está fazendo, e a gente quer só copiar, porque a gente não sabe nada a respeito da gente, do nosso negócio. Então, primeiro eu, depois a persona, e aí depois o mercado. Compreenderam? E aí, sim, a gente vai pesquisar, entender, e aí eu pego aqui e peço, eu coloco aqui análise SWOT, e aí podem pesquisar o que é análise SWOT, que são as forças, as fraquezas, o que o outro está fazendo que eu tenho de diferencial. O que tem um monte de gente que ensina marketing. O que a Ingrid faz que é diferente dos outros? O que a Yasmin faz que é diferente da maioria? Isso é a minha força, né? E é isso que eu vou trazer. O menu faz isso que é diferente, e é isso que vai ser o diferencial do menu. Então, realmente eu entender, né, o que está funcionando, o que eu posso adaptar para mim, a partir do que eu acredito e a partir de quem eu sou, e o que ele está fazendo ou o que ele está deixando de fazer que eu posso fazer e fortalecer. Comigo é assim, eu faço assim, esse é o meu diferencial. Ok? Então, vou parar aqui, vou depois entregar material. Para quem é do menu, fiquem tranquilos, eu vou entrar em contato com todos vocês, vou dar os acessos, qualquer coisa, estou, né, à disposição, pode me chamar no individual. Essa aula vai ficar gravada, a gente vai dar continuidade. Podem fazer, podem questionar, podem perguntar, e fiquem tranquilos que se você não entendeu hoje, você vai entender mais na frente, porque a gente vai continuar, tá bom? Então, assim, eu sei que essa primeira aula eu falo direto, porque eu sei que as pessoas falou, não entendi, é um monte de coisa chata que eu tenho que fazer, cadê a venda, cadê o conteúdo, cadê o negócio? Eu sei que mas é porque é muito importante que vocês façam isso para que o próximo passo, que é o que a gente vê, né, o mais legal, funcione de verdade, tá bom? Vou deixar aqui para vocês fazerem mais perguntas, mas eu quero também mostrar para vocês as outras informações. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, que eu vou pegar aqui as próximas informações a respeito. Parabéns, muito esclarecedor, treinamento. Um marketing é gigante, né? Então, dá para trazer por partes. Tá bem claro, Ingrid.
É interessante que você entrega uma parte Tá. que a gente possa estar trocando ideia, né? Gente, eu só vou precisar sair, porque os filhos chegaram, não vi ninguém o dia inteiro, tô desde as 10 da manhã na tela aqui, tá? E aí, assim, eu vejo o restinho que faltar depois na gravação, né? Uhum. Sim, Mas e aí muito você bom. pode... Tá bom, então vai lá, executar e qualquer coisa estou aqui à disposição para me questionar, tá? Eu gosto, eu vou perturbar a Ingrid. Não, eu gosto quando a pessoa está lá fazendo e me perguntando. Que aí eu vejo que o que eu estou fazendo aqui, meu tempo aqui, mostrando para vocês, está gerando resultado, tá? Estou aqui abrindo a outra apresentação. Bota os slides também depois disponibilizados para a gente ter ali o roteirinho direitinho, né? Uhum. Todo o material vai ser sempre utilizado para vocês. Então, eu usei tal coisa nessa aula, vai estar lá a gravação e embaixo vai ter o material também para vocês utilizarem. A gente seguia por ali, né, direitinho depois. Isso. Tá Então, bom? boa noite. Gente, muito obrigada. Um beijo para todos. Uma boa noite. Excelente, Ingrid. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bora lá. Deixa eu pegar aqui a última parte, porque aí vocês já vão ter também acesso. Para quem não estava ali no evento, eu vou compartilhar novamente aqui para que vocês tenham acesso. Tá? Deixa eu ver o que falaram. Não dá para pensar que vai aprender tudo em um dia somente, tudo de uma vez. Não dá. É igual a gente querer chegar na academia e pegar um peso gigante, ou fazer uma dieta só de alface. Não vai segurar, né? Não vai adiantar. Então, a gente precisa realmente, eu vou começar a academia, vou começar sem peso e a gente vai indo, tá? Porque a ideia é que a gente tenha realmente um aprendizado eficaz e que a gente consiga sair do lugar, tá? E aí, vamos lá, voltando aqui, né? Para o Connect. Para quem está aqui como convidado, não faz parte do menu, o que é o Connect? Vai ter realmente uma área de membros, onde você vai ter acesso a esse treinamento e a todos os outros. A gente está aqui com preço promocional de R$49 mensal. Para quem quer fazer parte, Ingrid, eu não consigo fazer parte do menu, porque eu não sou de Porto Alegre, mas eu quero estar nesse ambiente e estar trocando. O Connect também agora já está aberto para vocês, tá? Por esse preço promocional, para vocês estarem aqui semanalmente construindo e aprendendo juntos. A gente vai ter, inclusive, encontro de hot seat. O que são encontros de hot seat? É onde não tem ali a apresentação da aula, é onde eu vou chegar lá, Yasmin, vamos lá, como é que está a sua situação? O que tu precisa? Vamos analisar, então, Yasmin, agora a gente vai fazer isso, isso e isso. É realmente um direcionamento, sabe? Então, Ingrid, eu estou com 6 problemas, tá? Vamos entender e vamos resolver aqui. Então, a gente vai ter também esses encontros. Que geralmente eu puxei aqui lá no Tudo Nosso, eu puxei, e aí, Ana, como é que tá a situação? E aí, semana passada a gente fez isso, como é que tá o andamento? Para que a gente tenha realmente esse acompanhamento mais de perto, tá? Então, hoje é essa aula inaugural, a gente vai ter outras e você vai poder ter acesso a tudo isso. Além disso, e aí eu trouxe aqui, que é o mesmo presente que eu também deixei lá na palestra, que também já tem todos esses materiais do passo a passo e também já tem alguns conteúdos que você vai poder. Então, é realmente um presente, que é do meu projeto Desafio 90 Dias, e lá vocês vão ver. Eu já estou recebendo alguns retornos aqui bem, bem legais de quem já teve acesso a esse material. Quem quiser aí apontar a câmera no QR Code para acessar esse material, para que você já consiga executar e ter também isso já mais palpável, tá? Ali tem os primeiros passos, o que você precisa fazer, tem um mapeamento de como você estruturar seu perfil, e aí vocês conseguem ter isso também de forma prática. Também vou entregar, né, dentro do Connect, mas já estou dando aqui um presente para quem esteve presente nesse primeiro encontro, e já consegui dar continuidade. Sair daqui não só com uma aula, mas com algo prático para já fazer em casa, né? A tarefa de casa. Certo?
estou aqui, novamente, falo, à disposição. Lá no meu Instagram é Ingrid J. Monteiro. Para quem ainda não acompanha o menu, né, menu de negócios, tem também o Instagram do menu de negócios. Como que é? É menu de negócio oficial, né, Carlos? Menu de negócio oficial. Então, nos sigam, marquem a gente, postem, nos deem esse feedback, porque a construção do Connect até aqui foi do que a gente acredita que é necessário, mas eu sou muito da linha de que quando você traz ali, Ingrid, já acho que pode ter isso, pode ter aquilo, a gente vai melhorando ainda mais, né, essa entrega. Então, quero muito que vocês estejam participando ativamente, que vocês perguntem, que vocês participem, eu fiz isso e achei, eu fiquei com essa dúvida, e nos acompanhem, tá? Porque eu quero que vocês estejam cada vez mais perto, mais próximos e que possamos crescer juntos. A Yasmin colocou a @personalizados, né? Acompanha ali também, que ela também faz, personalizado ali para o final de ano também, para os seus eventos, igual a gente fez aqui, do Conexão. Eu acho maravilhoso quando eu faço design ele fica palpável. E a gente tem um encontro novamente na próxima semana, e eu espero todos vocês, e agradeço novamente a presença de todos vocês. Carlos, quer falar mais alguma coisa? Para a gente poder encerrar? Vamos encerrar. Parabéns pelo treinamento, foi muito objetivo, tá? Então, todos que estiveram convidados aqui, parabéns por estarem aqui, tá? Estamos trazendo essa oportunidade para estar fazendo não só tendo treinamentos, mas ter conexões, assim como a gente falou, sobre o Hot Seat, a plataforma, e vão ter mais coisas agregando ali dentro, tá? Estamos com um valor extremamente profissional e vocês vão poder também estar trazendo outras pessoas para estar conosco aqui na sala. Da minha parte, era isso. Quero desejar para vocês uma ótima noite e convido vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira. Obrigada, gente. Adorei, viu, Ingrid? Vou querer parte 2 aí desse conteúdo. Ingrid, Segunda rodada. Vamos fazer uma coisa, o pessoal que esteve aqui, tá? Que está ali, que tiver alguma dúvida sobre o Connect em si, pode nos chamar, mas a princípio eles são nossos convidados para os 3 próximos treinamentos. Pode ser assim? Sim, vocês estão todos convidados, né, para estarem com a gente. As próximas aulas não vão ser sobre marketing e vendas, mas vão ser muito necessárias. A gente que é empreendedor, a gente precisa entender que a gente não tem como deixar tudo para o ano que vem, a gente precisa construir a partir de agora o nosso 2026, e a gente precisa ter realmente um direcionamento muito assertivo para que a gente não fique repetindo, né, o mesmo comportamento, o mesmo fluxo, né? Só renovando ali a lista de metas que a gente nunca consegue concluir. Então, vamos lá. Se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa ter comportamentos diferentes. E é nisso que a gente está. Até o nosso calendário de aulas aqui foi realmente pensado para que a gente já comece, a partir de agora, a construir um 2026, né, próspero para todos nós. Certo? Então, muito obrigada. Tenham uma ótima noite e eu quero muito que vocês estejam cada vez mais próximos a gente, né? Tanto a minha aqui quanto o Menu de Negócios, e que a gente consiga crescer todos